capital do Ceará, Nordeste brasileiro. Em 96, eu me mudei para Campina Grande, que é a segunda cidade da Paraíba, para morar com um casal de americanos do Alabama. Nunca mais eu voltei para minha casa, de lá eu fui para o Rio de Janeiro, passei até 3 anos e pouco no Rio, casei, voltei para Campina, meu filho nasceu lá, é o único paraibano da família, e é de lá que eu viajo pelo Brasil e por outros lugares ministrando a palavra de Deus. Tá? Uma alegria muito grande poder estar aqui, é a segunda vez que eu venho aos Estados Unidos, a primeira vez eu vim em 96, vim para participar de um evento do Bible Belt, né, lá em Oklahoma, mas para ministrar é a primeira vez que eu tenho essa oportunidade. Eu estou muito feliz de compartilhar um pouco da palavra com vocês. Acredito que vocês devam ter percebido que eu falo um pouco rápido. É congênito, tá? Eu nasci assim, então eu vou me empolgar em alguns momentos e vou estar bem acelerado. Mas eu queria pedir a ajuda de vocês, que se porventura eu estiver falando rápido demais, eles vão me avisar para que eu possa desacelerar. Você vai fazer assim com a mão, como se estivesse com um show de hip hop. Faz aí para eu ver. Isso. Se estiver muito rápido, me lembra. Eu prometo que vou tentar falar mais devagar e vocês me garantam que eu vou pensar um pouco mais rápido. Aí a gente se encontra no meio do caminho, tá bom? O nosso assunto é escatologia. Quem já ouviu falar de escatologia? Vocês sabem o que é isso? Escatologia é uma palavra que não é oriunda do português. Ela entrou no nosso idioma e é usada em termo técnico, mas ela é formada por duas palavras gregas, escatos e logos. A palavra logos a gente conhece bem. Logos, logia, logia. Muitas palavras, muitos termos técnicos do idioma português são formados assim, com pedaços ou com palavras gregas ou de outras línguas mortas quaisquer. Como, por exemplo, a palavra psicologia, metodologia, geologia, são palavras formadas por palavras gregas. Psique significa alma, e logia, ou logia, ou logos, é estudo. Então, psicologia é o estudo da alma, geologia é o estudo da terra, já que geo é terra e logos ou logia é estudo. Então, escatologia não é diferente. Existem dois conceitos para a mesma palavra. No mundo religioso cristão, do qual nós fazemos parte, escatologia significa o estudo do fim. Algumas pessoas dizem, é o estudo das profecias. É a doutrina do tempo do fim. No mundo, existe uma disciplina científica, né? Existe uma academia secular, existe uma disciplina científica, uma matéria que se estuda na faculdade, que também se chama escatologia. E, diferentemente do que nós chamamos de escatologia, a escatologia para os acadêmicos no mundo é o estudo das fezes. Tá? É importante você saber disso, porque se você estiver conversando com algum colega universitário, ou alguém que tem um pouco de entendimento e ele disser que é isso, você vai se assustar, vai pensar que não é verdade, mas é verdade sim. Escatologia significa o estudo das fezes. Outra palavra também sinônima à escatologia com este conceito é coprologia. Então, coprologia ou escatologia no mundo é uma disciplina científica que é o estudo das fezes. Então, você sabe que tem esses dois significados. Na igreja, no mundo cristão, quando nós falamos de escatologia, estamos falando sobre o tempo do fim, as profecias, a doutrina do final dos tempos. Tá? Não é uma coisa extraordinariamente absurda de complicada, como algumas pessoas às vezes fazem parecer. Eu sei que existem nuances, né, alguns pontos que são um pouco mais complexos, que exigem um pouco mais de atenção, talvez um pouco mais de conhecimento prévio por parte do estudante e por aí vai. Mas é possível ensinar escatologia, estudar escatologia, desde novo convertido. De fato, as primeiras epístolas de Paulo aos irmãos de Tessalônica, num espaço curto de 1 ano, 1ª e 2ª Tessalonicenses, foram escritas aos irmãos de Tessalônica num curto espaço de 1 ano. Ou seja, Paulo passou por lá, Atos capítulo 17 registra a entrada de Paulo em Tessalônica. Dentro de um espaço de poucos meses, Paulo escreve a primeira epístola, e ainda antes de terminar o primeiro ano, desde quando ele apareceu lá, ele escreve a segunda epístola. Era uma igreja nova, recém-plantada, de novos convertidos, e Paulo trata sobre escatologia nas epístolas aos Tessalonicenses, mais do que em qualquer outro lugar que ele escreveu, em qualquer outra epístola. Os estudiosos, teólogos, os acadêmicos, costumam dizer que as epístolas de Paulo aos Tessalonicenses poderiam ser chamadas de o Apocalipse de Paulo, pela densidade de escatologia encontrada em todos os capítulos das duas epístolas. Tanto a primeira, do capítulo 1 ao capítulo 5, como a segunda, em seus 3 capítulos, é praticamente escatológico, do começo ao fim. Tá? Mas eu estou fazendo essa pequena introdução, e daqui a pouco a gente vai mergulhar um pouco mais,
Apenas para desmistificar um pouco a ideia do estudo da escatologia, quebrar um pouquinho do preconceito. Eu sei que nem todo mundo está predisposto a estudar a escatologia e às vezes é preciso quebrar um pouco essa barreira, né? Mas só para a gente ter certeza de que o estudo da escatologia é uma coisa importante, eu quero lembrar que tudo que a gente faz na vida depende do nosso conceito, do nosso conhecimento a respeito do futuro. Tudo na vida é assim. A pessoa com quem você vai casar está baseada num objetivo, numa meta, num alvo que você tem. Você não casaria com qualquer pessoa porque você não quer que seu futuro matrimonial seja de qualquer jeito. A faculdade que você decide fazer, a profissão na qual você quer entrar, né? Até uma viagem que você vai fazer, se locomovendo de um ponto A para um ponto B, você precisa de um planejamento. Se você pegar esses dispositivos eletrônicos que nós temos hoje em dia, você abre um aplicativo de planejamento de rota, a primeira coisa que ele pergunta é: qual é o destino? Aí você coloca lá o destino e ele traça, né, o caminho pelo qual você tem que percorrer até chegar lá. A aposentadoria, a previdência privada, a previdência social, tudo faz. A gente está sempre pensando no futuro e é por isso que a gente vive como vive. O nosso presente é moldado pelo nosso futuro, pela nossa visão do futuro, pelo que a gente sabe do que vai acontecer amanhã ou do que a gente quer, do que a gente deseja que aconteça amanhã. A grosso modo, nós poderíamos dizer que existem dois destinos previamente estabelecidos, destinos escatológicos, né, por assim dizer, que são o destino da comunhão eterna com Deus e o destino da nação eterna. Existem apenas esses dois destinos previamente estabelecidos. E para que a gente possa chegar num ou no outro, a gente tem que cumprir certos pré-requisitos. Para que a gente possa gozar da glória com Deus, da comunhão eterna com Ele, a gente tem que ter certos procedimentos aqui. Então, às vezes, nós conhecemos muito, ou ouvimos muito falar do aspecto escatológico universal. A tribulação, o anticristo, a besta, isso e aquilo, o milênio. E é interessante, porque faz parte do estudo. Mas existe uma escatologia também individual, quando nós colocamos a ênfase e o foco na prestação de contas que cada um prestará diante de Deus. E a Bíblia diz exatamente isso. É necessário que compareçamos perante o tribunal de Cristo para que possamos prestar contas do bem ou do mal que porventura tenhamos feito com o bem do corpo. 1 Tessalonicenses 5:23, que é um dos versículos mais populares sobre o conceito do ser humano, né? A constituição do gênero humano é melhor explicada em 1 Tessalonicenses 5:23, e é um versículo escatológico. Lá Paulo diz: o Deus da paz vos santifique em tudo. E logo em seguida diz o que é tudo, para a gente não ficar confuso. Ele diz: todo espírito, alma e corpo. Não é corpo, alma e espírito, é nessa ordem mesmo, do mais importante para o menos importante. Espírito, alma e corpo sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis. E depois ele complementa: para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês podem dizer um amém de vez em quando, né? Então, se você observar bem, esse versículo, que é o versículo mais importante sobre a constituição do gênero humano, é um versículo escatológico. E ele está falando sobre essa escatologia individual, sobre esta futura prestação de contas da vida que eu vivi e como administrei o patrimônio de Deus. Espírito, a alma e o corpo que nos constitui. Que a Bíblia diz que o nosso espírito e o nosso corpo foram comprados e pertencem a Deus. E por isso devemos glorificar a Deus em nosso corpo e em nosso espírito, que pertencem a Ele. Então, a escatologia é muito abrangente, tem os aspectos da escatologia universal, que são mais fascinantes, que atraem muita gente nos canais do YouTube, né? O pessoal gosta de tratar sobre esse assunto. E claro que deve ser tratado da melhor forma possível para que não gere terror. Há uma certa exposição da escatologia que é como se fosse um terrorismo doutrinário. As pessoas estão sempre sendo alertadas sobre o pior que está para acontecer. E gera um caos na igreja. Muitas pessoas se sentem amedrontadas, não têm mais paz. Eu soube de pessoas vendendo propriedades, comprando alimento perecível para que possa resistir ao que está por vir, tentando fazer bunkers, proteções militares, comprando facas, armamentos, saindo dos centros urbanos, indo para as zonas rurais, com medo de serem chipados ou possuídos pelo 5G, que talvez seja a marca da besta. E por aí vai. Então, as especulações e as conjecturas em cima do assunto são muitas. E como esse lado da escatologia universal chama mais atenção, as pessoas prestam mais atenção nisso e não observam o lado prático que tratam da vida como ela é, desta prestação de contas individual, que também é escatologia, tá? Só de uma forma geral,
Mas, para que você entenda a importância da escatologia na nossa vida, considerando os dois aspectos, universal e individual, alguém já chegou a dizer que há aproximadamente em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, de 37 a 40% de escatologia. Ou seja, escatologia é o assunto que é falado em 40% de todas as escrituras. Gente, 40% é quase a metade. Se fosse 50%, seria a metade. Então, 40% de toda a Bíblia é só escatologia e os 60% restante fica para os outros assuntos. Se você pensar, por exemplo, em termos de Novo Testamento, Mateus, Apocalipse, em termos de Novo Testamento, apenas três livros, 3 epístolas, pequenininhas, de um capítulo só, não falam da volta de Jesus. Eu vou repetir. Apenas 3 livros de todo o Novo Testamento não falam da volta de Jesus. 3. Filemão, 2 João e 3 João. Todos os outros livros, seja ele qual for, de Mateus a Apocalipse, todos falam da volta do Senhor Jesus. O que mostra que é um assunto importante, afinal de contas, é o assunto que é falado por todos os livros. Alguns falam mais, outros falam menos. Em alguns pontos tem mais explicação, outros nem tanto, mas o fato é que todos os livros do Novo Testamento falam da volta de Jesus, menos Filemão, 2 João e 3 João. São epístolas de um capítulo só, para quem não lembra. Mas isso mostra a relevância do assunto. Por exemplo, eu falei há pouco que 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses são as epístolas de Paulo, falando mais de escatologia, o Apocalipse de Paulo. Em 1 Tessalonicenses, por exemplo, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, 4 e 5, tem vários comentários e argumentos de Paulo sobre escatologia. Cada um dos capítulos tem alguma coisa. Inclusive, é no capítulo 4, e a gente vai chegar lá daqui a pouco, e vamos parar um pouco e estudar ali mais profundamente, se Deus quiser e eu conseguir, para a gente observar a profundidade do que Paulo traz sobre a escatologia, a importância da contribuição de Paulo. Mas é lá no capítulo 4, e a gente vai encontrar aquela passagem mais popular, embora não seja a mais clara, sobre o arrebatamento pré-tribulacional. Mas é a mais popular. Quando ele fala que vai explicar uma coisa por uma palavra do Senhor a respeito daqueles que dormem, para que não sejamos como os demais, que não têm esperança. E aí ele vai descrever o arrebatamento, que todos nós conhecemos bem e citamos bem. É lá que se encontra esse texto. Mas antes da gente abrir esses textos de Tessalonicenses, eu queria lembrar que até mesmo o autor da Epístola aos Hebreus, quando ele está falando daquilo que ele chama de princípios elementares da doutrina de Cristo, eu não sei se foi ele que cunhou esse termo, mas ele a usa 2 vezes, ele usa essa expressão 2 vezes, no finalzinho do capítulo 5 e no comecinho do capítulo 6, ele chama de princípios elementares da doutrina de Cristo, 6 pontos que ele enumera na ordem. Eu queria que você abrisse lá, só para que você possa conferir, já que não é uma passagem tão popular, é interessante que você veja com seus olhos que a terra há de comer, se o arrebatamento não acontecer antes, né, gente? Mas eu quero ler no finalzinho do capítulo 5, tá? Finalzinho do capítulo 5, a partir do versículo 11. Olha o que ele diz. Ele fala assim: a esse respeito, temos muitas coisas que dizer, mas é difícil de explicar, porque vocês são muito lerdos para ouvir. Pois, com efeito, quando vocês já deveriam ser mestres, tendo capacidade para ensinar outras pessoas, ele não está falando sobre o dom ministerial de mestre, mas a capacidade de ajudar alguém menos experiente, quando deverias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo. 5:12 agora. Hebreus 5:12. Página 329. Não, brincadeira, não sei qual é a página. Posso continuar, gente? Hebreus 5:12, tá? Ó, aí ele diz: tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são, olha aí, os princípios elementares dos oráculos ou das palavras de Deus. Assim, por causa disso, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Princípios elementares da palavra de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite
e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. O alimento sólido é para os adultos, aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Ele introduz essa questão sobre a importância de tratar sobre coisas maiores, melhores, perfeitas, e ele trata sobre o que ele chama de princípio elementar da palavra de Deus, e ele chama isso de leite, né? Aí, no versículo 1, ele diz, por isso, pondo de parte, e ele repete, só que agora ele fala de uma forma levemente diferente. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e a fé em Deus, o ensino de batismos, e é no plural mesmo, tá, gente? Porque são 3 batismos no cristianismo, né? O batismo no corpo de Cristo, o batismo do Espírito Santo com a evidência bíblica de falar em outras línguas e o batismo nas águas. Aí ele diz, o ensino de batismos, a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. Aí ele fala lá que vai fazer se Deus der alguma direção, se Deus permitir, mas ele está incentivando os irmãos a se aprofundarem mais e não ficarem só no leite, porque ele está dizendo que esse ensinamento é um princípio elementar, é rudimentar, é fundamental, básico. Ele está falando sobre a fundação da doutrina de Cristo. Claro que nós sabemos que existem algumas outras coisas, mas é interessante que o autor da Epístola aos Hebreus pontue apenas 6, e das 6 coisas que ele pontua, 2 delas sejam escatológicas. Eu vou até enumerar. 1, ele fala, princípio elementar da doutrina de Cristo, arrependimento de obras mortas. 2, fé em Deus. 3, o ensino de batismos. 4, imposição de mãos. 5, ressurreição dos mortos. 6, juízo eterno. Ou seja, a ressurreição dos mortos e o juízo eterno estão dentro da disciplina que nós comumente chamamos de escatologia, né? A doutrina das últimas coisas, sobre o tempo do fim. Então, se você parar para pensar, e eu acho que já está bom por aqui, eu só queria convencer vocês sobre a importância do estudo da escatologia, e às vezes desmistificar também, há muito preconceito, mas eu acho que é suficiente para você perceber que escatologia não é um daqueles assuntos que você pode dizer, não é para mim. Você não pode dizer, não me interessa. Isso é muito complicado, é muito profundo, é muito difícil, eu não tenho nem 10 anos de crente. Não, é um princípio elementar da doutrina de Cristo. É basilar, é fundamental. É preciso que todo crente saiba sobre o que a Bíblia ensina a respeito da ressurreição dos mortos e do juízo eterno, tanto nos seus aspectos universais, a doutrina da ressurreição, como também a respeito da prestação de contas individual que cada um de nós há de fazer a respeito do bem ou do mal que tivermos praticado por meio do corpo. Eu posso ter um amém? Então tá, isso prova a importância da escatologia, razão pela qual a gente precisa estudar o assunto, né? E eu acabei de falar para vocês que as epístolas de Paulo aos Tessalonicenses, elas são o melhor lugar para você começar o seu estudo de escatologia. Pelo menos eu penso assim. Não tem lugar melhor, talvez em toda a Bíblia, para você começar o seu estudo de escatologia. Não porque seja um beabá muito básico, água com açúcar, superficial. Muito pelo contrário. Eu acho que são as epístolas talvez mais profundas e mais que melhor fundamentam a questão da doutrina, do arrebatamento, do surgimento do anticristo, das ações do anticristo, do período da tribulação, para quem é a tribulação e outras questões mais. Então, o problema é porque às vezes a gente não percebe a importância que as epístolas de Paulo têm na área da escatologia. Antes da gente abrir num texto específico para exemplificar o quão importante é o texto de Paulo, a contribuição de Paulo para a escatologia através das suas epístolas aos Tessalonicenses, eu quero lembrar que Tessalônica era uma cidade muito importante na época em que Paulo vivia. Na época do mundo grego. Vocês sabem que o mundo grego, ou melhor dizendo, a cultura grega, ela se espalhou pelo mundo antigo por causa do império de Alexandre Magno, Alexandre o Grande. E claro que como o império dele se espalhou uma vasta extensão de terra, o idioma, a cultura também foi junto. E foi tão avassalador a influência do grego, a cultura grega nos países, que, por exemplo, no Novo Testamento nós temos quase todos os escritores como judeus, tirando aí talvez Lucas, né, que há um pequeno impasse a respeito dele,
Alguns acham que ele era simplesmente gentil, outros acham que ele era um gentil convertido, um prosélito do judaísmo, mas que, tirando Lucas, todos os outros escritores do Novo Testamento eram judeus, e mesmo sendo judeus, e a sua língua materna tenha sido o hebraico, eles escreveram em grego. Pela importância da língua grega, todo mundo falava grego, e era a melhor forma de comunicar uma mensagem muito importante. Até a cultura romana não era outra coisa senão uma espécie de releitura da cultura grega. E é muito comum você ver de vez em quando coisas que são faladas sobre a cultura romana como greco-romana, justamente por causa disso. Havia uma afinidade, uma semelhança muito grande. Até os deuses do panteão romano eram os mesmos deuses do panteão grego, com os nomes modificados. Afrodite, Vênus, Netuno, Poseidon e por aí vai. Para você ver como a cultura grega era importante. E Tessalônica era uma das mais importantes cidades do mundo antigo dentro dessa cultura grega. A Grécia, ela tinha duas regiões bem conhecidas que inclusive aparecem na Bíblia. Vocês que já leram muito o Novo Testamento vão lembrar destas palavras. Mas havia uma região ao norte chamada Macedônia. Quem já ouviu falar da Macedônia? E tinha uma região ao sul chamada de Acaia. A região ao sul tinha uma cidade que se destacava de todas as outras, que se chamava Corinto. A região ao norte, chamada Macedônia, tinha uma cidade que era a mais importante de todas, que era Tessalônica. A cidade de Tessalônica, ela tinha sido fundada por um dos 4 generais de Alexandre o Grande. Alexandre, durante o auge do seu império, ele teve 4 generais que se destacaram na história, e inclusive aparecem nos estudos de escatologia por causa da sua relevância. Inclusive, nós temos textos no livro de Daniel que parecem citar os personagens, estes generais de Alexandre, lá em Daniel, nas profecias do seu livro. Os generais de Alexandre eram Seleuco, Ptolomeu, Lisímaco e Cassandro. Cassandro, por sua vez, casou com a meia-irmã de Alexandre. O nome dela era Salonaica, ou a portuguesando Tessalônica. Cassandro deu o nome desta cidade, fundada por ele, no ano 315 a.C. Ele homenageou a sua esposa, meia-irmã de Alexandre, colocando o nome da cidade que ele funda no ano 315 de Tessalônica. No ano 50 depois de Cristo, na segunda viagem missionária de Paulo, ele e Silas passam pela cidade, e é justamente nesse ano, no ano 50 depois de Cristo, que Paulo vai fundar a igreja de Tessalônica, tá? Esta fundação, ela aparece, ou vamos dizer assim, a primeira entrada de Paulo na cidade de Tessalônica, o pontapé inicial, né, como ele começa a pregar o evangelho ali, está registrado em Atos, capítulo 17. E eu queria que vocês gentilmente abrissem comigo, para que vocês possam observar algumas coisinhas que são mencionadas lá de como é que a igreja começa na cidade de Tessalônica, tá? Isso aqui depois vai ser importante quando estivermos estudando as epístolas de Paulo aos Tessalonicenses. E nós vamos entender algumas colocações de Paulo, por exemplo, quando ele estiver falando sobre tribulação, perseguição, sofrimento, oposição dos pecadores na cidade de Tessalônica. Este texto de Atos 17 nos explica por quê. No versículo 1 de Atos 17 diz assim: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados, olha aí, 3 sábados, 3 semanas, pelo menos, arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Messias padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo, o Messias, Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres distintas. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, ou seja, não encontrando Paulo e Silas, né, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras.
Contudo, soltaram Jasão e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada, né? Eles também tinham o Alexandre de Moraes naquela época. Foi-se estabelecido um decreto, uma fiança, e a gente não sabe. Nós temos curiosidade, né, como seres humanos normais, de querer saber todos os pormenores de todas as coisas. Mas nem sempre a palavra de Deus acha que seja relevante detalhar exatamente tudo o que a gente gostaria de saber. O que a gente percebe é que houve aqui uma agitação e as autoridades tiveram que intervir e estabeleceram uma fiança para a soltura de Jasão e estes irmãos. Talvez, alguns estudiosos são da opinião, e talvez, junto com a sentença, tenha sido estabelecido que se Paulo aparecesse ali, porque não pegaram Paulo, né? Então Paulo era o causador do problema. Eles queriam pegar Paulo, não acharam, aí pegaram quem estava na frente. Mas alguns estudiosos acham que as autoridades de Tessalônica estabeleceram um decreto que ele não pisaria mais ali. Ou que se pisasse, ele seria preso. Alguma coisa iria acontecer com ele. Por que nós temos esta impressão, esta ideia? Porque ao escrever a primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo comenta uma coisa muito curiosa. Em 1 Tessalonicenses 2,18, ele diz assim: por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Ou seja, pode ser uma referência a estes demônios, entidades, principados, potestades, espíritos dominadores deste mundo tenebroso, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, não é contra os seres humanos, não é contra Alexandre de Moraes, amém, gente? Mas os demônios estão soltos aí, né? E a gente sabe que, às vezes, quando a igreja está inserida numa cidade muito hostil ao evangelho, o sofrimento, a perseguição é cada vez maior. Porque está escrito em 2 Timóteo 3,12, que aquele que quer viver piedosamente em Cristo Jesus, sofrerá, padecerá perseguições. Então, pode ser que, junto com a fiança estipulada, também estavam procurando Paulo. É como se a cabeça de Paulo estivesse a prêmio. E aí, ele foi impedido de voltar. Ele diz: Satanás barrou o caminho, mas é possível que Satanás tenha usado as autoridades da cidade para obstacular, para falar bonito, né? Colocando obstáculos para que ele pudesse voltar lá mais uma vez. É uma possibilidade. Por que é importante entender esse contexto? Porque a igreja já começa debaixo de fogo cruzado. Amém? Você guarda isso na sua mente quando você estiver estudando sobre as epístolas e se deparar com passagens que falam sobre tribulação, angústia e a interpretação de alguns irmãos da cidade que diziam que isso era uma prova de que o dia do Senhor estava conversando. Você vai entender. Por quê? Porque havia muita oposição, muita perseguição. Mas isso é normal, gente, da vida cristã. Quem te disse que ser crente é ficar deitado em berço esplêndido, ao som do mar, a luz do céu profundo, te enganou. Muito obrigado pelo entusiasmo. Deus abençoe a vossa família. Amém? A vida cristã é assim. Às vezes, a única semente que a gente pode plantar do evangelho numa sociedade hostil a ele é a nossa vida. Às vezes é a nossa vida, pela morte. Mas isso não quer dizer que a tribulação começou ou acontece parcialmente ou individualmente. Não, tribulação, sofrimento, angústia, faz parte da vida do crente, tá? Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Não é a tribulação escatológica da qual a Bíblia fala. Não há comparação. Essas coisas que nós sofremos de perseguição por parte dos governos, ou seja lá o que for, são os problemas da vida, tá? São os problemas da vida. Agora, a tribulação, com artigo definido, aí não, é outra coisa. A tribulação escatológica é uma coisa totalmente diferente. Mas, como eu falei para vocês, eu vou apenas mencionar quais são os textos, caso vocês queiram anotar, e depois a gente vai parar um pouquinho lá no capítulo 4. Mas eu disse que em todo o capítulo de 1 Tessalonicenses, Paulo fala alguma coisa sobre a volta de Jesus, né? Então, só para vocês anotarem, os capítulos são: capítulo 1, versículos 9 e 10. Isso é 1 Tessalonicenses, tá? Capítulo 1, versículos 9 e 10. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 19 e 20. Capítulo 3, versículos 11, 12 e 13. Capítulo 4, que é o texto que daqui a pouco a gente vai ler, né? Capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, versículos 13 a 18. E 1 Tessalonicenses 5, 23, que é aquele versículo que eu citei de cor. Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Então, estes são
os lugares onde Paulo fala da volta de Jesus. Em alguns lugares um pouquinho menos, em alguns lugares um pouco mais. Mas eu queria que você abrisse no capítulo 4 de Tessalonicenses para a gente dar uma olhadinha junto aqui. Esse texto é muito importante e é bem provável que à medida que a gente for conversando, a gente vai passar para o capítulo seguinte para mostrar a sequência lógica na cabeça de Paulo, a construção da sua ideia, a cronologia dos eventos. Tá? Para quem não lembra, no capítulo 4 que a gente vai ler daqui a pouco, ele fala sobre o arrebatamento, e ele se inclui na experiência, dizendo, nós seremos arrebatados, e no capítulo 5 ele vai falar da tribulação, e ele se exclui da experiência, dizendo, eles de nenhum modo escaparão. Então, uma coisa é o capítulo 4, quando ele fala do que nós vamos experimentar, outra coisa é o que ele fala no capítulo 5, quando ele diz que eles sofrerão. Mas, vamos para o capítulo 4, do versículo 13 em diante. Todo mundo está no capítulo 4? Tá bom. Diz assim, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Bom, primeira coisa que a gente tem que dizer, dormir aqui não é dormir no sentido literal, tá? Todo mundo sabe disso? Amém. Deixa eu ver como é que diz em inglês, tá? Não está falando sobre dormir, não. Eu sei que alguns de vocês já devem ter... Olha aqui para mim, que é mais negócio, presta atenção. Eu sei que vocês já devem ter ouvido por aí sobre a doutrina do sono da alma. Né? É uma coisa relativamente popular. Alguns talvez não também tenham ouvido falar sobre isso. Mas é um pensamento que diz que quando o crente ou quando o ser humano morre, ele vai dormir. Ou seja, a sua consciência apaga. Ele fica morto igual um cachorro. Ele deixa de existir. Acabou-se ali. E só depois, em algum momento do futuro, é que ele vai voltar à existência na ressurreição para receber a recompensa que lhe é devida. Na verdade, a Bíblia não ensina isso. A Bíblia não ensina o sono da alma. A pessoa não fica dormindo no céu ou no inferno, nos estados intermediários para os quais elas vão. A pessoa fica acordada e consciente. E nós temos algumas pistas de que isto é verdade por causa de alguns textos do Novo Testamento. Mas nós temos que entender que a morte física é simplesmente uma passagem. Se você está em comunhão com Deus enquanto está dentro do corpo, se você morre fisicamente, você continua em comunhão com Deus quando você sai do corpo. Se você está sem comunhão com Deus enquanto está dentro do corpo, se você sai do corpo quando morre, você continua sem comunhão com Deus quando sai do corpo. A pessoa que está em comunhão com Deus dentro do corpo, quando morre, ela vai para uma dimensão compatível com a realidade espiritual que ela tinha enquanto estava dentro do corpo. A pessoa que está sem comunhão com Deus enquanto está dentro do corpo, quando ela morre, ela vai para uma dimensão espiritual compatível com a realidade espiritual que ela tinha quando estava dentro do corpo. Como se entende isso? Amém. Ou seja, morrer fisicamente, para o crente, não é nada demais. É uma passagem. Para falar a verdade, Paulo chega a dizer, falando da sua possível morte, lá em Filipenses capítulo 1, ele chega a dizer que morrer é promoção. Ô glória! O pregador não prega direito, a igreja não glorifica, né? Gente, Paulo diz, morrer é lucro. Ele diz, é incomparavelmente melhor. Então tem que ser uma coisa muito boa. Apagar, perder a consciência, deixar de existir, ainda que seja temporariamente, não pode ser tão bom. Então Paulo está falando sobre deixar o corpo e estar com Cristo. Lá em 2 Coríntios, ele complementa o mesmo pensamento, dizendo que nós sabemos que enquanto estamos presentes no corpo, estamos ausentes do Senhor. Mas temos plena confiança, preferindo deixar o corpo para estar presente com o Senhor. O que significa que quando o crente morre, ele sai daqui para lá. A morte é física, porque o espírito vivo sai. Não é que o espírito vivo morre, desunera, deixa de existir, apaga. Não é isso. Porque a morte física é simplesmente, e me desculpem pelo simplesmente, o espírito sair do corpo. Porque Tiago disse isso, o corpo sem o espírito está morto. Então, quando o espírito está presente, o corpo está vivo. Quando o espírito sai, o espírito não é apagado, ele não se desunera, ele não deixa de existir. Ele sai do jeito que estava, ele sai e vai para outro lugar. Quando vocês estão entendendo? O que significa que os mortos em Cristo, que é a expressão que Paulo vai usar mais lá para frente aqui nessa porção das Escrituras que a gente vai estudar, essa expressão está falando sobre pessoas que morreram para nós, não para Deus. Para Deus, todos vivem. Amém? A gente sabe disso, porque Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos.
Então, estão todos vivos e acordados com Jesus. O que o Novo Testamento ensina é que o crente que morre, ele vai estar com Cristo. Se Cristo estivesse dormindo no dormitório celeste, aí tudo bem. A gente poderia pensar que nós vamos dormir juntos com ele. Mas como ele não está dormindo, então a gente também não vai dormir. Amém? Na verdade, o que acontece é que os corpos dormem no pó. Os corpos dormem no pó. Mas a palavra dormir aqui está sendo usada como um recurso de oratória. É uma figura de linguagem, é um recurso. É normal a gente fazer isso. Sempre estamos usando figuras de linguagem em nossa comunicação. De vez em quando alguém fala, eu não vou ficar dando murro em ponta de faca, né? Ah, fulano de tal, rapaz, perdeu o emprego, ficou sem teto. São figuras de linguagem. O ficou sem teto é uma sinédoque, que é aquela figura de linguagem que usa o todo para substituir uma parte, ou usa uma parte para substituir o todo. Quando dizemos ficou sem teto, usamos a parte da casa para dizer que toda a casa ele perdeu. Figuras de linguagem estão em toda a Bíblia. O que isso aqui é? Isso aqui é um eufemismo, é uma figura de linguagem. E não significa que a pessoa que escreveu o texto, o profeta do Antigo Testamento, o escritor do Novo Testamento, não significa que ele sabia ou tinha conhecimento técnico, gramatical da língua que ele estava usando, para que ele pudesse usar uma figura de linguagem. Não é isso. A gente usa sem saber nem o que é. Não é verdade? A gente usa, de vez em quando alguém faz, quá, 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 imitando um pato. A pessoa não sabe o que é isso, mas é também uma onomatopeia, é uma figura de linguagem. Então a gente não precisa saber que está usando uma figura de linguagem para que ela seja. Não são os gramáticos, os filólogos, os sei lá quem mais da área, né, da profissão da literatura, das letras, não são eles que determinam as coisas que nós falamos. Eles identificam padrões e nomeiam, designam, classificam, mas na verdade a língua, sendo uma língua viva, dinâmica, é ela quem determina os padrões. Então, a gente fala assim e depois as regras foram criadas. As regras não foram criadas para que nós falássemos o que eles inventaram. Eles descobriram que no dia a dia, na comunicação, o ser humano usa destes recursos para transmitir mensagens. Então, quando eu disser, essa palavra está sendo usada como eufemismo, não cometa o erro de pensar. Eu estou dizendo que Paulo usou o conhecimento gramatical que ele tinha, ele foi atrás de uma figura de linguagem. Não é isso, gente. Tá? Isso é muito mais simples, é muito mais comum. É uma coisa que a gente faz no dia a dia para se comunicar, mesmo sem saber que está fazendo isso. Quantos entenderam? Então tá, quando ele diz, não quero que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, uma coisa que você já aprendeu, que é muito importante. Não é sono da alma, o crente que morre não fica dormindo. Ele está usando aqui uma expressão mais branda para falar de algo mais dramático, que é o eufemismo, né? Ele usa a palavra dorme para falar de morrer, tá? É apenas isso. Aí ele diz, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais. Quem são os demais? Os de fora. Os que não são crentes, os que não nasceram de novo, os que não receberam Jesus como Senhor de suas vidas. Estes são os demais. Uns são aqueles a quem Paulo chama de irmãos, não quero, porém, irmãos. Estes são os salvos, são aqueles que quando morrem não vão sofrer, não vão perder a bênção, pelo contrário, vão direto ao encontro do Senhor Jesus. Os demais não têm esperança. Mas diga assim, eu tenho uma boa esperança. Não somos como os demais que não têm esperança. Nós temos esperança. Embora, enquanto estivermos vivos, a nossa esperança seja nos encontrarmos com o Senhor Jesus através do arrebatamento, se isso acontecer em nossa geração, nós sabemos que se não formos arrebatados, ao morrermos, nós nos encontraremos com Ele mesmo assim. Amém? Então, os demais é que não têm esperança. Nós temos esperança tanto em vida, quanto na morte. Então ele diz, não quero que vocês sejam ignorantes a respeito dos que dormem, para não vos entristecerdes como aqueles de fora, o povo do mundo, que não tem esperança. Pois, versículo 14, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, ou seja, aqueles que já morreram, mostrando que eles estão com Jesus. Tanto é que quando Jesus vier, quem está com ele vem junto. Ou seja, ele trará em sua companhia os que morreram, porque estão com Cristo. E é por isso que mais para frente, Paulo vai dizer que nenhum crente vivo vai entrar na fila, vai furar a fila da bênção dos que já morreram. Nós não precederemos os que dormem, porque quem já morreu já se encontrou com Jesus antes dos que ainda estão vivos.
Porque a expectativa dos crentes naquela época era que eles fossem arrebatados. A gente sabe disso porque esse próprio texto vai demonstrar que essa era a esperança de Paulo. Ele vai falar na primeira pessoa do plural. Ele diz, nós, os vivos, seremos arrebatados. Paulo não foi arrebatado. Ele morreu já faz muito tempo. E o arrebatamento ainda não aconteceu, né? Eu sei que tem gente dizendo que a tribulação já aconteceu, Jesus já voltou, mas isso é uma loucura, né, gente? Não tem nada a ver. Então, o arrebatamento não aconteceu. E por que Paulo falou assim? Provavelmente, ele falou, nós, os vivos, seremos arrebatados, porque foi inspirado pelo Espírito Santo para imprimir esse tom no Novo Testamento. Para que em todas as gerações da igreja cristã, ao lermos o texto, também tivéssemos a mesma ideia, lêssemos da mesma forma e tivéssemos o mesmo sentimento. Talvez, na nossa geração, seremos arrebatados. Aleluia! É provavelmente por esta razão que o Espírito Santo moveu Paulo a escrever assim, nós, os vivos, seremos arrebatados. Em cada nova geração sempre tem crente vivo. Vai morrer em um determinado momento, mas a cada geração, os crentes vivos, os que estiverem vivos, têm que sentir que provavelmente, talvez, quem sabe, será a geração do arrebatamento. Tá? Então ele diz, os que morreram, Jesus trará em sua companhia. Versículo 15, ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor. Isso aqui é interessante. Ainda vos declaramos, preste bem atenção na expressão, tá? Declaramos por palavra do Senhor. O que não é isso. Às vezes, fica mais fácil para a gente entender o que uma coisa realmente significa quando a gente entende o que ela não é. Através de um processo de eliminação, a gente vai excluindo uma interpretação errada a menos, né? Não é isso, não é isso, não é isso. E às vezes fica mais fácil perceber o que a coisa é quando a gente sabe que ela não é. Paulo não está dizendo, eu descobri um texto na Bíblia da nossa época, o que a gente chama hoje de Antigo Testamento, né? Eu tenho uma palavra do Senhor aqui, em Lamentações, capítulo 2, aqui em Isaías. Ele não está falando do que nós hoje comumente chamamos de palavra do Senhor. Ele não está falando da Bíblia da sua época, ele não está falando dos rolos, dos escritos, das escrituras. Ele está falando sobre o que Jesus contou para ele. Amém? Amém. É o que Jesus contou para ele. Quando ele fala, vos declaramos por palavra do Senhor. Claro que para alguns de vocês que seja a primeira vez que você está ouvindo isso, pode não fazer muito sentido, mas daqui a pouco eu vou provar. Porque isso mostra justamente o porquê que Paulo é tão importante. Por que Paulo, a contribuição de Paulo em todas as áreas, inclusive na escatologia, é diferenciada. Porque Paulo sequer era crente quando Jesus esteve na terra. Paulo não andou com Cristo. Ele não foi discipulado por ele fisicamente, como Pedro, por exemplo, foi. Como é que Paulo sabe o que sabe? De onde Paulo tira o que tira? Da onde ele aprendeu sobre o arrebatamento? Que é o único que fala sobre isso de forma clara e explícita em todo o Novo Testamento. Da onde ele tirou isso? Ele acabou de dizer. Foi uma palavra do Senhor. Para você ver, os dois textos que falam do assunto, que são relativamente parecidos, são 1 Tessalonicenses 4 e 1 Coríntios capítulo 15. Eu vou ler um trecho lá de 1 Coríntios 15, apenas um pedaço do versículo, porque eu acho que isso vai ajudar a gente a compreender o que eu estou falando aqui. Lá em 1 Coríntios 15, 51, Paulo diz assim, ó, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, ou seja, toda uma geração de crentes não vai morrer. Lá em 1 Tessalonicenses, ele está falando sobre os irmãos não serem ignorantes, sobre os que morreram. Mas aqui em Coríntios ele diz, nem todo mundo vai morrer. Eu sei que aos homens está ordenado morrerem, vindo depois disto um juízo, mas não é necessário que todo mundo morra. O que é necessário é que o corpo mortal seja absorvido pela imortalidade e que o corpo corruptível seja absorvido pela incorruptibilidade. Alguns terão uma experiência pela ressurreição porque morreram e outros terão na transformação na ocasião do arrebatamento. O que é necessário não é morrer. O que é necessário é que o corpo seja transformado. Amém? Mas ele diz, vos digo um mistério. Por que ele chama isso de mistério? De que toda uma geração de crentes, num determinado momento, vai ser transformada sem passar pela morte. Por que ele chama isso de mistério? Porque não é uma informação de domínio público. Não está na Bíblia da época dele, em lugar nenhum.
Ele não pode citar uma referência. Abre aí em Isaías 24:32. Não tem um texto que diga isso. Como Paulo ficou sabendo de que isso um dia vai acontecer? Jesus contou para ele. O que é que eu estou mostrando aqui? Eu li 2 textos, 1 Tessalonicenses, 1 Coríntios 15. Nos 2 textos, ele está falando sobre este arrebatamento que há de acontecer, no qual toda uma geração não vai morrer, mas vai ser transformada. E nas 2 passagens, onde Paulo fala do mesmo assunto, nas 2, ele usa expressões que demonstram que a fonte da informação dele é sobrenatural. É uma coisa que veio para ele por revelação. Ele não leu, não é um texto, não é um conhecimento de domínio público. É algo que veio para ele de forma sobrenatural. Por isso é que lá em Tessalonicenses ele diz: eis que vos declaramos por palavra do Senhor. E em Coríntios ele diz: é um mistério. Porque é uma informação que ele está trazendo pela revelação que Deus lhe deu. Se nós, porventura, olharmos nas características do chamado e do ministério de Paulo, nós vamos entender o que significa isso. O quão importante foi a revelação pessoal de Jesus a Paulo para o seu ministério. Eu vou separar aqui 3 ou mais versículos, se vocês quiserem abrir. Atos 26:16. Se não quiserem abrir, prestem atenção quando eu estiver fazendo a leitura. Atos 22, do 14 ao 15. E depois Atos 9:15. Essas 3 passagens, Atos 9, Atos 22 e Atos 26, são os 3 capítulos no livro de Atos que falam sobre o chamado de Paulo, as características desse chamado, o escopo, a abrangência de quem ele iria alcançar e por que ele seria tão importante para alcançar tanta gente no mundo. Vamos ler e vamos entender. Atos 26:16 diz assim: isso é aquela passagem quando Jesus Cristo aparece a ele e ele está contando a experiência de conversão para uma determinada autoridade romana. Aí ele diz que aquela voz que falava com ele, que é Jesus, disse: levanta-te, Paulo, e firma-te direito sobre os teus pés, porque por isto te apareci. Pelo quê? 2 pontos. Para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas coisas pelas quais eu te aparecerei ainda. Oh, glória! Jesus apareceu a Paulo. Jesus chamou Paulo para o ministério. E Jesus disse: Paulo, eu te apareci para te constituir ministro e testemunha. De quê? Das coisas que você vai ver agora nessa visão, mas não é só disso não. Daquelas coisas em razão das quais eu ainda vou te aparecer. Gente, cadê o glória, aleluia? Que coisa linda. Atos 22, versículos 14 e 15. Isso aqui é Ananias, que foi chamado por Deus para falar com Paulo. Também está relacionado ao seu chamado e ao seu ministério. E ele disse, Ananias falando com Paulo, inspirado e guiado por Deus para fazer isso: o Deus de nossos pais de antemão te escolheu, Paulo, para conheceres a sua vontade, para veres o justo, para ouvires uma voz da sua própria boca. Oh, glória! Ananias disse: sabe para que tu foi escolhido, Paulo? Sabe para que tu foi escolhido? Tu foi escolhido para saber o que é que Deus quer. Tu foi escolhido para ver Jesus. Tu foi escolhido para Ele falar contigo pessoalmente. Uau! Para você ver como é que é o negócio. Então, Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, já tinha subido ao céu. E segundo o que eu estou entendendo bem, se o Espírito não me engana, como diria a mamãe, Jesus aparece a Paulo, já glorificado, para dizer: eu te apareci porque eu vou te colocar no ministério para você falar o que eu tenho para te contar. Uau! Uau! Vai guardando aí. Aí no versículo, aí em Atos capítulo 9, versículo 15, ainda no contexto do chamado dele, é quando Deus fala com Ananias, Ananias oferece certa resistência. Ah, mas você estava perseguindo os crentes, aquela coisa toda. Aí Deus diz: vai, Ananias, porque ele é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, os reis, bem como perante os filhos de Israel. Oh, glória! Mostrando que Paulo foi chamado para falar com os judeus e falar com os gentios.
Às vezes a gente pensa que Paulo é o apóstolo dos gentios e mais nada, né? Porque às vezes Paulo glorifica o seu ministério entre os gentios para pôr os judeus em ciúmes. Não significa que ele não foi chamado para pregar aos judeus, tá? Mas com essas 3 passagens nós percebemos que, e eu vou já encerrar o primeiro tempo, tá? A minha campanha já tocou, só um minutinho para a gente fechar. Mas para você entender a importância daquilo que Paulo diz e o que significa aquilo que ele falou no texto de Tessalonicenses, para o qual a gente vai voltar em breve, quando ele disse: essa declaração sobre o arrebatamento é uma declaração por palavra do Senhor. Ou como diz em Coríntios, isso que vou falar é um mistério. Por quê? Porque ninguém sabia, não era informação de domínio público, foi Jesus que contou para ele. Para você ter uma ideia do que Paulo sabia sobre as consistências, a consistência da sua doutrina, as informações que ele tinha para compartilhar, ele diz em Gálatas capítulo 1, versículo 11. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas foi mediante revelação de Jesus Cristo. Paulo disse: não foi Pedro que me contou, não foi João que me falou, eu não fiquei uma semana inteira tendo um discipulado lá em Jerusalém. Ele disse: foi Jesus que me revelou. Para você ter uma ideia, Paulo não estava na noite que Jesus foi traído, que ele tomou o pão, que ele deu graças, mas a gente usa o texto de Paulo para celebrar a ceia. Ele nem estava lá, mas a gente usa o texto de Paulo. Por que o texto de Paulo é tão importante? O próprio Paulo explica. Em 1 Coríntios capítulo 11, no versículo 23, ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Ele me disse, na noite que ele foi traído, ele pegou o pão, ele deu graças. Jesus contou para ele. Então, o que significa? Não podemos pensar que o arrebatamento, e depois a gente vai confirmar que é o arrebatamento pré-tribulacional, mas não podemos pensar que o arrebatamento, ou algumas coisas adjacentes ao arrebatamento, questões escatológicas, são irrelevantes. Porque, pelo que eu estou entendendo, a maioria das coisas que Paulo pregava, ele pregava porque Jesus contava para ele. Até a ceia, a instrução da ceia, foi Jesus, numa dessas viagens especiais de volta, que falou para Paulo. Então, por uma palavra do Senhor sobre o arrebatamento, de que vai haver toda uma geração que não vai morrer, mas vai ser transformada, é um mistério que ele tornava público, porque Jesus contou para ele. Então não vem dizer para mim que o arrebatamento é uma coisa importante, porque é um dos assuntos que Jesus achou por bem que deveria falar com Paulo numa destas visões. Jesus contou para Paulo sobre o arrebatamento. Amém, gente? Este é um trabalho independente e conta com a ajuda das pessoas que têm sido abençoadas por ele. Se você quiser fazer parte do grupo de mantenedores desta obra, se informe das opções disponíveis na descrição deste vídeo. Agradecemos pela atenção e pelo carinho. Deus abençoe.